Olá, eu sou o professor Neemias Bandeira, estamos trabalhando com você o conteúdo da disciplina Tecnologia e Inovação e nessa unidade nós vamos discutir gestão da inovação tecnológica. A inovação ela não é um processo que nós podemos confiar para acontecer de maneira espontânea. Ela precisa ser fomentada, desenvolvida, precisa que haja investimento. Nós falamos isso no vídeo anterior. E tanto a iniciativa pública quanto a privada precisam estar investindo seus recursos para que tais coisas se desenvolvam. Então, hoje nesse vídeo nós vamos discutir com você algumas questões referentes então à gestão desse processo. Então, quanto gestores públicos, é importante conhecermos isso para que, uma vez em cargos públicos, saibamos como lidar com essa questão. Bom, inicialmente nós vamos então falar sobre estratégias tecnológicas, o que seriam elas. Então, nós definimos essas estratégias tecnológicas como ações que procuram impulsionar o crescimento da organização, atuando sobre o vasto conjunto de tecnologias e subtecnologias com as quais ela está envolvida, de maneira a incorporar as mudanças que se reflitam no aumento da competitividade dessa organização. Então, você vê que há uma gestão nesse processo. Existe um olhar consciente, sistêmico, sobre aquilo que a organização desempenha e a partir daí existe uma intervenção estratégica, planejada a respeito do desenvolvimento de tecnologia. Então, com base nesse conceito, vamos definir então uma classificação de tecnologia. É possível fazer isso? Sim. Então nós temos pelo menos 3 classificações aí para pontuar para você. A primeira é a tecnologia que nós definimos como necessária ou básica, que são aquelas que posicionam a organização no nível mínimo de eficiência imposto pela concorrência do mercado. Ou seja, é impossível hoje a gente pensar num supermercado que não tenha leitura de código de barra. É o mínimo. A gente não vai esperar que alguém vá lá e digite o nome do produto. Então, é uma tecnologia básica. Nós não podemos hoje pensar em nenhuma organização, em nenhum setor governamental que não tenha uma intranet para as pessoas estarem conversando, discutindo, um acompanhamento eletrônico de processos. Você vai até me dizer, Neemias, mas existe sim, mas é porque nós ainda estamos devendo muito isso em alguns setores públicos, embora outros já haja um nível de eficiência tecnológica muito grande. Mas é uma tecnologia básica, ou seja, não há nenhuma vantagem em você tê-la. E, pelo contrário, existe uma obrigação de você rodar com essa tecnologia dentro da sua organização. Mas há também dentro dessa classificação aquelas que nós chamamos de tecnologia crítica, ou seja, são aquelas que já trazem um diferencial para a organização. Elas baseiam-se na exploração de recursos específicos que conferem alguma vantagem em relação a concorrentes aí. Então, você já tem um nível de tecnologia, você já tem recursos, ferramentas ou processos que lhe dão um diferencial. E, por fim, nós temos aquela tecnologia que nós classificamos como estratégica ou emergente, que são aquelas que têm uma base, têm um poder de mudar realmente o ambiente no qual você está inserido, que tem uma relevância enorme aí para determinada organização. A busca nossa é estar em constante inovação para estar descobrindo essas aí que são estratégicas, aquelas que redimensionam o ambiente, redimensionam o mercado e colocam essa questão a nosso favor. Aí dentro da questão pública, a gente pode citar, por exemplo, as eleições e o Tribunal Regional Eleitoral, como que ele tem gerado, e há alguns anos gerou, a urna eletrônica, que mudou determinantemente o processo de votação no país, e que dá a eles uma economia enorme e uma agilidade muito grande nos processos. Então, essa é uma questão importante para a gente investir nesse nível de tecnologia estratégica. Mas para isso a gente precisa passar pela básica e pela crítica. E estudando ainda
essa relação da tecnologia com o ritmo de incorporação pelas organizações, Freeman, que é um economista, um estudioso, ele cria então uma tipologia, uma forma de classificação, e ele então aponta aí alguns indicadores para as organizações. Então ele pontua da seguinte forma essa relação aí entre a tecnologia e o ritmo de incorporação da inovação por elas. Por exemplo, ele chama de estratégia ofensiva. São aquelas organizações que entendem que se ela for o primeiro a lançar uma inovação, isso para ela é melhor. Ela marca, ela coloca o nome ali no mercado. Então ela vai estar sempre buscando inovar, sempre ser a primeira. Talvez aqui a gente possa citar a Apple como uma dessas organizações, sempre em busca de um passo à frente das demais. Mas tem aqueles que já preferem uma estratégia defensiva. Ela prefere não ter o custo e nem correr o risco de ser a primeira a inovar. Ela acha mais interessante acompanhar os inovadores. Por quê? Porque ela se beneficia da inovação sem ter corrido o risco e ter investido tanto. É uma estratégia e algumas organizações agem dessa maneira. Existe também o que o Freeman determina como estratégia imitativa, que é aquelas que se concentram no esforço de administrar essa defasagem que existe em relação aos inovadores. Ela cria aí um genérico, cria um produto que não é tão bom, não é tão inovador, mas ela de alguma forma tenta acompanhar as mudanças. Ela não tem tantos recursos, tantas tecnologias, mas ela está sempre tentando pelo menos acompanhar, não deixar essa defasagem aumentar muito. Existe ainda, segundo Freeman, o que ele chama de estratégia dependente, que é adotada por algumas organizações que, não tendo elas próprias, né, o recurso, elas estão subordinadas a outras inovações determinadas por parceiros, por agentes, por fornecedores, e aí sim, quando essas pessoas mudam, elas acabam sendo beneficiadas, elas são dependentes da alteração e da inovação de outras pessoas. E tem a estratégia ainda tradicional, segundo Freeman, que caracteriza-se pela ausência de inovações tecnológicas expressivas. É mantido aquela forma tradicional de existir, de interagir, e eles não têm grandes interesses ou possibilidades de inovar. E tem ainda o que ele chama de estratégia oportunista, que é aquela que procura um nicho de mercado, um grupo de pessoas diferenciados no mercado, que não é tão visto pelas pessoas, pelos grandes mercados, e que eles tentam então suprir a necessidade daquelas pessoas, tá? Aí sim, produtos diferenciados em pequena escala, e que a partir daí começam a ser um fator competitivo interessante. Vou te dar um exemplo. Nós temos aí as grandes indústrias de alimento que produzem macarrão, alimentos de todas as formas, e tem aquelas então que descobriram que parte da população é sensível ao uso do glúten, e a partir daí ela foca nesse nicho e oferece um produto para aquelas pessoas que de fato não podem se alimentar daquilo que a grande indústria produz, e acaba então gerando um mercado para elas próprias aí, tá? Então, uma questão importante aí para qualquer que seja a estratégia adotada é buscar essa cooperação interempresarial, que é uma fonte aí de inovação. Você criar parcerias com outras empresas para poder então alcançar aquilo que você quer. Buscar também a própria universidade, que tem suas incubadoras de ideia, de indústrias, participar aí de programas do governo que desenvolvem também e que tem bolsas para pesquisa e inovação. O próprio CNPq está atento àquilo que é produzido lá, buscar a parceria do BNDES, que tem recursos para investir nesse processo, o próprio SEBRAE em uma escala menor. Enfim, há muitas formas de você buscar suporte, seja na iniciativa privada, seja na pública, para dar suporte
para a sua inovação. Há grupos de investidores sempre atentos àquilo que o mercado propicia. O importante é você não deixar morrer a sua ideia por falta de recursos. Então, como falamos, há várias instituições estaduais, federais, municipais, privadas, a própria arcabouço legal hoje no Brasil, a lei da inovação, a lei do bem, que tenta fomentar, que tenta desenvolver a tecnologia. O que é importante? Importante é você não fechar seus olhos e não virar as costas. O importante é você, com mais ou menos recurso, estar atento para a mudança e para parcerias que podem gerar isso. Como isso acontece na iniciativa pública, nós temos também grandes estados, arrecadadores de bilhões, de milhões, nós temos aí prefeituras com muita gente, com muitos impostos sendo recolhidos, e temos prefeituras menores. Mas o importante é saber que parcerias podem e devem ser desenvolvidas, não se deve abrir mão da inovação e se deve sempre ter esse olhar. Lembra? A necessidade e a criatividade sendo combinadas, testadas, ao ponto de gerar novos produtos e soluções. Eu espero que você tenha, então, compreendido um pouco melhor esse processo do gerenciamento, das estratégias, das parcerias que podem ser desenvolvidas, e esse vídeo possa desafiar você a, quem sabe, já buscar soluções e implementá-las na organização na qual você está inserido. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos numa próxima oportunidade.